Gostaria de pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Diz assim o texto sagrado: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu nome. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, coração da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra aos nossos corações para que possamos praticá-la, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco esta noite, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Certa vez, um adolescente que gostava de futebol pediu ao pai uma camisa do seu time. Mas o garotinho fez uma recomendação. Essa camisa tinha que ser oficial. Então o pai refletiu bem, né? Que geralmente camisa oficial não é R$50. Né? E o pai falou: tá bem, tudo bem, meu filho, tudo bem. Então o pai deu a camisa para o seu filho. E ele deu a camisa oficial, né? E o menino ficou todo satisfeito. O fato é que a camisa oficial da camisa paralela, vamos dizer assim, tem algumas diferenças. E se você não conhece, você acha que não tem nenhuma diferença. Geralmente, o que é falso entra no meio daquilo que é verdadeiro e, por vezes, acaba nos confundindo. Algumas coisas diferenciam aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Por exemplo, a camisa oficial, o tecido é diferente, algumas etiquetas são diferentes e alguns detalhes, de repente, são pequenos, que se você olha à distância, parecem ser idênticos, mas existem grandes diferenças. O que eu quero falar com os irmãos essa noite, meditar com os irmãos essa noite, à luz do texto que nós lemos, as marcas da verdadeira espiritualidade cristã. As marcas da verdadeira espiritualidade cristã. Pois bem, esse texto é um texto bastante conhecido, um texto pequeno,
mas que nos apresentam muitas lições. Se os irmãos atentarem para aí o texto que nós lemos e olharmos no início do capítulo 18, onde nós temos a parábola do juiz iníquo. Esta parábola, com a parábola que nós estamos falando aqui, a parábola do fariseu e do publicano, há grandes diferenças, há grandes semelhanças. As semelhanças é que envolve duas pessoas, tanto uma parábola quanto a outra. Existe também o princípio da oração. Jesus também inicia a parábola do juiz iníquo com um princípio a ser observado. E finaliza a parábola a uma decisão, ou uma tomada de decisão. Na verdade, Jesus não oferece prescrições ou especificações acerca da oração. Mas essa parábola, tanto uma quanto a outra, revela o coração. E Jesus está interessado não em exibições de justiça, mas Jesus está interessado com o nosso coração. Com o nosso coração. Portanto, é preciso considerar algumas coisas que essa parábola nos coloca ou nos mostra. Primeiro, o verso 9, Jesus, a narrativa de Lucas, que diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Primeiro, para entendermos uma parábola, é preciso considerar a audiência, ou seja, para quem Jesus está falando. Isso é de extrema importância. Geralmente a gente tem a ideia de que parábola é uma historinha que Jesus conta para ilustrar algumas coisas que ele quer falar. Mas parábola tem um tom sério. Parábola implica em uma tomada de decisão. Jesus, ele conta uma história simples, com uma linguagem simples. E nessa linguagem simples, ele coloca uma verdade espiritual, onde os seus ouvintes precisam considerar aquelas palavras e tomar uma decisão acerca dessa verdade espiritual, que é a verdade do reino de Deus. Então Jesus diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E nós sabemos quem é que fazia essas coisas no tempo de Jesus, no contexto de Jesus. Jesus, então, dirige as suas palavras aos fariseus, àquele povo que volta e meia Jesus estava falando com eles, e Jesus falava palavras duras, palavras pesadas. Então Jesus começa a sua parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Então nós temos aqui a descrição de 2 grupos bastante distintos. Mas lembre-se, o foco de Jesus é atingir os fariseus, ou melhor dizendo, a espiritualidade farisaica da época, e que por vezes se confunde ou se assemelha com a nossa. Então ele passa a descrever as atitudes dos fariseus. Então ele diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. E ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, o primeiro ponto do nosso texto, que está aí, nesses versos que nós lemos, versos 11 e 12, é que a verdadeira espiritualidade cristã não se fundamenta na justiça própria. A verdadeira espiritualidade cristã não se fundamenta na justiça própria. Perceba como é a oração do fariseu. Como é que ele se dirige a Deus? Primeiro, o fariseu, ele dá graças a Deus porque ele não é como os demais homens. A palavra fariseu significa literalmente separar. Os fariseus se separavam das outras pessoas para, com isso, afirmarem que eram melhores do que os outros, que eram mais santos do que os outros. E isso é tão verdade que ele não se assemelha com as outras pessoas, com os publicanos. Então ele diz, nós não somos como os demais homens, nós não somos roubadores, nós não somos injustos, nem adúlteros, nem ainda como este publicano. Esse homem, nesta oração, está declarando que literalmente ele é justo, que ele é extremamente reto, que nele não há nenhum tipo de desvio de conduta, tanto moral quanto espiritual. Na verdade, a oração do fariseu se parece mais com um atestado de justiça. Olha, Deus, o tanto que eu sou bom. Olha, Deus, quanto eu faço as coisas certinhas. E essa parábola, irmãos, ela se assemelha muito em vários aspectos com a parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos perdidos, registrado aqui nesse mesmo evangelho, só que em Lucas 15. Basicamente é a mesma estrutura, Jesus se dirigindo aos fariseus para contrastar a atitude farisaica que eles estavam tendo frente aos publicanos. Então o filho mais velho representa os fariseus e o filho mais novo representa os publicanos. Jesus, então, ele se dirige aos fariseus para confrontá-los diante daquilo que eles estavam fazendo, como aqueles que conheciam a lei de Deus, aqueles que detinham o conhecimento teológico, aqueles que que conduziam o povo diante de Deus. Mas o verso 12 ainda é mais sério, ainda é mais grave. Primeiro, ele fala dos seus aspectos morais. Eu sou reto, basicamente o que ele está afirmando, diante dos homens. Mas ele também afirma, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então surge uma pergunta na nossa mente. Quantas vezes a lei de Moisés falava para jejuar? Falava para jejuar 2 vezes? Porque esse é o princípio. Os fariseus, eles deveriam interpretar a lei corretamente e seguir a lei de Deus corretamente. Mas a lei não falava para jejuar 2 vezes por semana. A lei de Deus falava que era para jejuar especificamente em um dia, no dia relacionado ao dia da expiação. E o dia da expiação era um dia especial, onde o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos e então ele oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo.
Era precisamente nesse dia que haveria o jejum, onde haveria orações, onde haveria um momento de contrição, de tristeza pelos pecados. Mas o fariseu, então, acrescenta um outro jejum. Como se ele estivesse falando mais ou menos assim: olha, na lei fala para jejuar uma vez lá no dia da expiação. Mas eu estou jejuando a mais, eu estou fazendo mais daquilo que Deus está pedindo. Olha para você ver o tanto que eu sou justo. Olha para você ver o tanto que eu sou reto. Mas a lei de Deus não falava nada acerca de jejuar mais de uma vez. Irmãos, o jejum é uma prática bastante útil para nós. O jejum é encorajado. Mas o jejum nunca deve ser praticado como uma forma de barganha ou de obter algum tipo de favor da parte de Deus. Porque a Bíblia não fala nada acerca disso, de jejuarmos para obter posses, para obter bens, para ter vitória sobre isso ou sobre aquilo. O jejum deve ser feito para nos abstermos de certas coisas e nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, reconhecendo a nossa pecaminosidade. Mas o fariseu está declarando que ele é justo, mais justo do que até o próprio Deus. Mas então ele coloca uma outra questão, que é a questão do dízimo. E ele coloca que dizima tudo quanto ganha. Mais uma vez, o fariseu está fazendo uma coisa que a lei de Deus não estava falando. Há certas dificuldades com relação a essa parte, onde é colocado que ele dizima tudo quanto ganha. Os comentaristas divergem aqui sobre o que seria esse tudo quanto ganha. Mas a lei de Deus falava que o dízimo deveria ser sobre os grãos, sobre os cereais. Mas o fariseu acrescenta qualquer tipo de transação comercial aqui, qualquer tipo de venda de objetos, ou de legumes, ou de produtos da agricultura. Então ele está acrescentando alguma coisa aqui. E por trás disso tudo está o orgulho. Está aquela prática onde está camuflada para dizer: Deus, estou fazendo mais do que o Senhor pede. Então o Senhor precisa me dar, porque eu estou fazendo mais. E nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus, Ele pede uma única coisa: aquilo que está escrito na sua palavra. Não mais, não menos. Estritamente aquilo que Ele ordena que nós façamos. Então, a espiritualidade farisaica se fundamenta nessa justiça própria, em obter o favor de Deus, fazendo coisas, tendo por base o orgulho, tendo por base a performance. Mas é o orgulho que está guiando tudo isso. É a justiça própria que está por trás de todas essas práticas. E nós sabemos que isto é uma espiritualidade falsa, vazia e completamente sem vida. Completamente sem vida. Mas caminhando um pouco mais no nosso texto, observe o verso 13. Observe o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim,
pecador. O fariseu gastou um longo tempo na sua oração, não é verdade? Gastou um longo tempo falando e argumentando que ele não era como os demais homens, que ele não era roubador nem adúltero, que ele fazia coisas na lei de Deus, que era mais do que Deus pedia. Mas o publicano falou uma simples oração: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Comparando as duas orações, o que faltou na oração do fariseu? Simplesmente faltou o essencial. Faltou o básico para o fariseu. Apesar do fariseu conhecer todos os aspectos da lei, a conhecer minúcias que o publicano não conhecia, mas o fariseu não disse que era pecador. Ele não falou isso. Pelo contrário, ele disse que era justo. Ele disse que estava fazendo muito mais do que Deus pedia. E aí então, o Senhor Jesus coloca que a verdadeira espiritualidade se baseia em reconhecer os nossos pecados. A verdadeira espiritualidade cristã se fundamenta em reconhecer a nossa miséria. E o que nos falta é isso, meus irmãos. Nós vivemos em uma sociedade onde exalta o ego humano, as capacidades e as habilidades. Nós vivemos em meio a um evangelho, ou um evangelicalismo, onde exalta o ser humano, onde falar sobre pecado é algo ultrapassado, e principalmente reconhecer pecados, e tomar uma postura frente aos nossos pecados. E é isso que essa parábola, ela chama a nossa atenção a uma tomada de decisão. Primeiro, não nutrindo justiça própria no nosso coração, como forma de obter favor de Deus, como forma de nos relacionar com Deus. E aí, por outro lado, ele também coloca que nós precisamos reconhecer, admitir, confessar os nossos pecados. E aí, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar de quem eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aquele grupo rejeitado, era aquele grupo humilhado, aquele grupo de reputação duvidosa, no qual ninguém queria ficar perto. Ninguém queria ficar perto. Que era diferente dos fariseus, que era a elite teológica, ao passo que os publicanos era gente complicada. Tanto é que em Lucas, no capítulo 19, no capítulo seguinte, nós temos o relato de Zaqueu, cobrador de impostos. Era isso que os publicanos faziam. Eles cobravam os impostos, geralmente eles cobravam sempre a mais. E o Lucas 19 nos mostra isso. Ninguém queria ficar perto de Zaqueu, mas Jesus falou: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ficar na sua casa. Hoje eu vou para a sua casa. E aí o texto nos informa que houve salvação, porque aquele era filho de Abraão. Então, o publicano era essa pessoa, que ninguém queria ficar perto. Era alguém bastante deixado de lado por causa daquilo que fazia. No nosso tempo, se a gente fosse impor um critério de salvação de acordo com os nossos princípios, nós diríamos que era o fariseu que ia ser salvo, porque ele fazia as coisas certinhas, ele seguia a lei de Deus, né? E os publicanos não. Os publicanos eram aquelas pessoas que tinham práticas perversas,
Esse não, esse não. Nem sempre, meus irmãos, obediência significa estar agradando a Deus. Como pode ser isso? Como pode? Lembre-se que mais importante do que atos externos, o que importa é o meu coração. E é justamente isso que a parábola do filho pródigo também faz em relação a esse texto. Porque o filho mais velho, que representa os fariseus, ele obedece a Deus em todos os pontos. Mas no final nós descobrimos que a motivação do coração dele era pecaminosa. E aqui nesse texto nós vemos também que a motivação daquele fariseu de fazer aquela oração era pecaminosa e também era perversa. Mas o que nos mais chama a atenção nessa oração é, primeiro, que ela não é uma oração longa. Ela é uma oração curta e pontual. Mas nem por isso ela é uma oração sem importância. O texto diz que o publicano nem ousava olhar para o céu. O publicano sabia que ele tinha ofendido a Deus, ofendido a santidade de Deus. Outro detalhe que nos chama a atenção aqui é que ele diz que estava batendo no peito. Essa era uma atitude rotineira. Não foi uma vez que ele estava falando isso, mas era algo contínuo, mais ou menos assim: eu sou pecador, eu sou pecador, eu ofendi a santidade de Deus, eu maculei a glória de Deus. E, irmãos, muitas vezes nós reconhecemos essa necessidade de confessar os nossos pecados, mas muitas vezes nós não o fazemos. E se o fazemos, nós demoramos ou temos certa resistência com relação a isso, por causa do nosso orgulho. Nós, irmãos, somos orgulhosos. Essa é uma realidade que nós precisamos reconhecer e que nós somos lentos em dar passos a reconhecer os nossos pecados, em ter um coração quebrantado e contrito, como nós cantamos aqui. Ah, quem dera, irmãos, o nosso coração fosse quebrantado de verdade. Ah, quem dera, meus irmãos, quem dera. Quem dera a nossa atitude fosse a desse publicano. Pelo contrário, meus irmãos, a nossa atitude é muito mais semelhante à do fariseu. Muito mais semelhante. E o Senhor Jesus nos conclama a mudar as nossas atitudes com relação à nossa prática espiritual, reconhecendo primeiro os nossos pecados. Precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Mas um outro ponto que é central aqui, central, é a palavra que o publicano usa quando ele diz: "Sê propício a mim, pecador". O publicano sabia que, pelas suas forças, ele não ia conseguir nada, absolutamente nada. Ele sabia que, por mais que ele fizesse qualquer coisa para receber o perdão de Deus, isso seria inútil e em vão. Essa palavra que ele usa aqui, quando ele diz "ser propício a mim, pecador", pertence a um grupo de palavras associado com o ato cultual mais sagrado em Israel no dia da expiação. Então, em outras palavras, era como ele estivesse assim: que a tua ira
seja removida da minha vida. Que a tua ira seja removida da minha vida. Então, a pergunta que nós fazemos aqui é: como nós podemos remover a ira de Deus sobre as nossas vidas? É fazendo algum tipo de sacrifício? É jejuando 2 vezes por semana? É dando dízimo de tudo quanto nós ganhamos? É assim que a gente remove a ira de Deus sobre as nossas vidas? Porque todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus, nós maculamos a glória de Deus. Irmãos, o que esse pecador está pedindo, o que esse publicano está pedindo, é para que Jesus perdoe os pecados dele. E que ele não consegue fazer isso. Ele não dá conta de fazer isso, porque ele sabe que é pecador. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nós perdemos esse senso de que o pecado macula a santidade de Deus, que o pecado ofende a santidade de Deus, que o pecado nos separa de Deus. E muitas vezes também nós tentamos dar o jeitinho em fazer certas coisas para que Deus possa nos perdoar. A ira de Deus, meus irmãos, só é removida com base no sacrifício de Jesus. Não tem outra maneira. Melhor dizendo, a Bíblia não apresenta outra maneira da ira ser removida da nossa vida, a não ser a expiação que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo fez a expiação dos nossos pecados lá na cruz, em favor do seu povo, em favor da sua igreja. E outro fato bastante interessante, e que é importante nós colocarmos aqui, é que o fato de Jesus ter morrido por nós, isso assegura que Ele está constantemente lá nos céus, ainda hoje, orando pelo seu povo, como destaca o autor aos Hebreus, capítulo 7, no versículo de número 25. Uma pequena oração daquele publicano, que de repente não conhecia tantas coisas, mas que ele sabia que não existia outra maneira de obter o perdão de Deus, a não ser que alguém pagasse essa dívida por ele, e no caso, Jesus Cristo. É só por meio de Cristo Jesus. A linguagem da oração do publicano tem muito a ver com a linguagem do Salmo 51. Quando Davi, depois de pecar, nós sabemos o que Davi fez, pelo relato bíblico. Então Davi diz: tem misericórdia de mim, compadece-te de mim. E lá Davi realmente reconhece o que fez, ele reconhece o seu pecado. Então a linguagem é muito parecida e bastante similar. O que o publicano está pedindo é que os seus pecados sejam perdoados completamente. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: o que mais nós precisamos na vida é ter os nossos pecados perdoados. Nas palavras de Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Coisas são importantes para nós, não é verdade? São importantes, de fato são. Mas o que é mais importante é estar em paz com Deus, é ter os nossos pecados perdoados. E quando os nossos pecados são perdoados, de fato eles são perdoados. E aí nesse passo nós temos
paz completa em Deus, por causa da obra de Jesus Cristo. A ira de Deus é aplacada por intermédio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Esse é o centro, meus irmãos, da verdadeira espiritualidade cristã. O reconhecimento dos nossos pecados, o reconhecimento que nós não temos força suficiente. E o próprio Cristo afirmou isso no Sermão da Montanha. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E pobres de espírito não tem a ver com posses ou bens materiais. Pobres de espírito tem a ver com o reconhecimento de pecado, com a falência espiritual, em saber que nós não temos forças ou habilidades e capacidades para nos achegar a Deus. É por intermédio de Cristo Jesus, meus irmãos, é por intermédio do Cordeiro de Deus que nós somos justificados e declarados justos. Essa é a verdade essencial do Evangelho de Cristo. Essa é a verdade essencial. Mas em último lugar, nós temos a conclusão da parábola. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, lembre-se daquilo que nós consideramos aqui, falando sobre que o fariseu era detentor de uma espiritualidade aparente. O fariseu poderia ganhar aplausos da multidão pelo seu desempenho espiritual, mas de Deus não, mas de Jesus não, porque Jesus está interessado com o nosso coração. Ele se preocupa com isso. Jesus se preocupa com algo que é mais essencial, com algo que é mais central nas nossas vidas, porque é do coração que procedem os maus desígnios, os roubos, os assassinatos, os adultérios. Jesus veio para mudar o nosso coração. O pecado manchou o nosso coração. Ele desvirtuou a nossa adoração. Ao invés de servirmos a Deus, servimos ao pecado. Mas ele veio para corrigir isso e para transformar isso nas nossas vidas. Jesus não está interessado no nosso desempenho espiritual aparente. Ele está interessado naquilo que é íntimo, aquilo que está no coração. E também nós vimos que o publicano se mostrou humilde e indigno. E de longe nem ousava levantar os olhos aos céus. Em poucas palavras, ele reconheceu sua pecaminosidade e necessidade do perdão. E por último, a última verdade que esse texto nos mostra é que a verdadeira espiritualidade cristã se fundamenta na justiça de Cristo. A verdadeira espiritualidade cristã se fundamenta na justiça de Cristo. Meus irmãos, e como é difícil reconhecer isso. É muito mais fácil reconhecer a nossa justiça, se apoiar na nossa justiça e mais ou menos dizer assim: olha o tanto que eu sou bom. Olha, eu vou na igreja. Eu leio a Bíblia. Eu sei até alguns versículos de cor, né? Eu dou o dízimo, né? De tudo quanto ganho. Eu jejum. Tudo isso
é ordenado por Deus. Mas se não estiver com a motivação correta, tudo cai por terra. Lembre-se, meus irmãos, Jesus está interessado com a motivação do nosso coração. Uma motivação do nosso coração. Qual é a nossa motivação em servir a Deus? Qual é a nossa motivação em obedecer a Deus? Em estar aqui na igreja hoje? Lembremos também o que Tiago diz no capítulo 4, no verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa humildade está em reconhecer primeiro que somos pecadores. Em reconhecer que nós não temos justiça própria. Que as nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia. E o que eu gostaria de destacar aqui, em último lugar, é o tema da justificação pela fé. E é isso que o nosso texto, ele destaca com bastante ênfase, porque o texto diz que o publicano desceu justificado. Certa feita, Martinho Lutero, em seus escritos, disse que a justificação é o tema pelo qual a igreja cai ou se mantém em pé. E foi um dos temas principais da Reforma Protestante, 1517. A justificação pela fé somente. Isto é, somente na obra que Cristo realizou. E com base na obra que Cristo realizou na cruz, Ele nos declara justos. E nesse sentido, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, no verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 também afirma: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. A justificação pela fé nos traz convicção, nos traz certeza, nos traz segurança. E nós podemos falar com segurança isso, não por causa de nós, não por causa do nosso desempenho, não por causa daquilo que a gente faz, mas por causa daquilo que Cristo fez lá na cruz em favor do seu povo. Nós somos o seu povo. Por causa da justificação, nós temos a vida eterna. E essa vida eterna não pode ser roubada, não pode ser usurpada, não pode ser traída. Mas ela é uma herança dos eleitos de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza, é a certeza que vem da Escritura. E muitas vezes, quando nós caminhamos, queridos, na vida cristã, e nós desanimamos com certas coisas, ficamos desmotivados, é verdade, com muitas coisas que acontecem na nossa vida, com enfermidades, com o luto, com perdas e com um tanto de coisas. Mas nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. É lá que nós precisamos nos concentrar. Porque a nossa vida, ela não se limita às tribulações dessa vida. Mas a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus revelar, nós também seremos revelados com Ele em glória, diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 3. Essa é a nossa vida.
E por isso nós podemos ter essa certeza, e por isso nós também temos essa segurança, porque nós fomos unidos a Ele, e nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, finalizando, a verdadeira espiritualidade cristã, primeiro se fundamenta em reconhecer que nós não temos justiça própria. A verdadeira espiritualidade cristã se fundamenta em reconhecer os nossos pecados. A verdadeira espiritualidade cristã se fundamenta na justiça de Cristo, pois ela é a nossa segurança. Gostaria de deixar algumas aplicações para nós nesse dia, nessa noite. Diante de tudo isso, daquilo que nós falamos, como está a nossa vida cristã? Nós temos nutrido um senso mais farisaico em falar das nossas conquistas, batendo no nosso peito e dizendo o quanto nós somos bons diante de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, cultivar um coração contrito e arrependido. Segue então algumas sugestões de como nós vamos fazer isso. Primeiro é olhando para a Escritura, olhando para a Bíblia, porque ela diz que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas. E não somente reconhecer os nossos pecados, mas abandoná-los. Abandoná-los. Sabendo que Cristo fez tudo que eu tinha para fazer. Ele fez tudo. Ele pagou o preço do nosso resgate. Cabe a nós agora nutrir uma vida cristã que glorifique a Cristo. Abrir mão do nosso orgulho, da nossa justiça própria, do nosso, muitas vezes, egoísmo desmedido. E estar somente nele. Estar somente nele. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Que a nossa oração nesta noite possa ser que o Senhor nos dê um coração humilde e contrito, um coração que se humilha, um coração que reconhece a necessidade de um Salvador todos os dias, porque a nossa vida está nele. E quando ele manifestar, seremos completamente manifestados com ele em glória. Que o Senhor nos ajude a desenvolver uma espiritualidade que o glorifique em tudo. Amém. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.